Graças a Deus, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Você que está participando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal, onde nós vamos estar sempre aqui orando por vocês, compartilhando uma mensagem da parte de Deus à sua vida. E eu tenho a Bíblia aberta aqui no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1, que está escrito assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Então levou o rebanho para trás do deserto, onde chegou ao monte de Deus, a Horebe. Irmãos, esta mensagem nós vamos falar sobre o chamado. Quando o Senhor chama uma pessoa, como Moisés foi chamado para liderar, o Senhor te capacita, Ele te dá sabedoria, Ele derrama sobre a sua vida uma unção sobrenatural, exatamente isso, para que você possa orar por outras pessoas, para que você possa verdadeiramente exercer o seu chamado, seja pastor, seja bispo, seja obreiro, evangelista, diácono, colaborador, membro do corpo de Cristo. Todos nós servimos a Ele. Mas você precisa confiar que aquele que te chamou está te capacitando também para que você viva o sobrenatural, viva tudo novo lá na frente. Moisés, enquanto ele estava levando esse rebanho para o outro lado do deserto, ele avistou o monte de Deus, o monte Horebe, distante um pouco. E o que aconteceu? Apareceu o anjo do Senhor naquele monte. E diz assim, apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Ele começou a observar aquela sarça, que é uma planta que só nasce no meio do deserto. Na verdade, ela é cheia de galhos resistentes ao calor e ao frio. E ali no meio do deserto, ele olhando para o Monte Horebe, o Monte de Deus, mais conhecido como Monte de Deus, ele viu aquela sarça pegando fogo. Você imagina junto comigo que ele ficou observando por um tempo, para ver se o fogo iria consumir, se a sarça iria se tornar como cinzas. Mas a sarça permanecia da mesma forma. Então ele começou a ver que aquele fogo não era um fogo natural, não era normal, mas era algo sobrenatural que ele estava vendo naquele lugar. Irmãos, quando ele notou que era sobrenatural, ele disse: eu vou para lá ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Por que a sarça não se tornou cinzas? Algo diferente está acontecendo aqui. Meu Deus, é forte demais. Olha o que diz no versículo 3. E Moisés disse: agora irei até lá e verei esta grande maravilha. Por que a sarça não se queima? E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Aleluia. Olhe para você entender, muitas pessoas querem ver essa grande maravilha, querem ser tocadas por Deus, querem ser alcançadas por Deus, querem ser alcançadas pelo poder de Deus. A pergunta é: mas será que estamos dispostos a pagar o preço para ver essa grande maravilha, para ver a unção de Deus sobre nós? Na verdade, Deus queria que aquele fogo que estava ardendo ali na sarça, no pé do monte, Deus queria que aquele fogo viesse a arder com uma fé genuína dentro do coração de Moisés.
Quando Moisés se aproximou, Deus disse para ele assim: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Meu Deus, quantas pessoas querem ver o poder de Deus se manifestar. Quantas pessoas querem ver a presença de Deus se manifestar na vida dela, no lar, na família, na vida dos filhos, no casamento. Meu Deus. Só que aí o que Moisés disse? Eis-me aqui, Senhor. Ele não estava entendendo muito bem ainda, mas ele disse: eis-me aqui, Senhor. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Olha o versículo 5. Disse: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quer dizer, eu sou o Deus do seu pai, do seu avô. Eu quero ser na sua vida hoje. Aleluia. Você já viu muitas pessoas dizerem assim: os meus pais eram pessoas de fé, os meus avós eram de muita oração, mas Deus, Ele quer que você, olha a revelação da parte de Deus, Ele quer que você seja cheio da presença, seja cheio do Espírito Santo. Ele quer que você seja uma nova criatura e que você venha transmitir a presença de Deus por onde quer que você vá. Porque Moisés, a partir do momento que ele entendeu, ele carregou essa chama acesa dentro do seu coração. A fé contagiou todo o povo, os filhos de Israel, que foram libertos do sofrimento, do opróbrio, da escravidão que viviam. Irmãos, meu Deus, é forte demais isso aqui. E aí Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. Ele disse: puxa vida, verdadeiramente Deus está se manifestando para abençoar a minha vida, para abençoar os meus caminhos, para que eu viva o meu chamado. Qual é o propósito do Senhor sobre a sua vida? Você sabe do seu chamado? Versículo 7 disse: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tendo ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra. Deus, ele disse para Moisés: eu desci nesse monte a fim de livrar o meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor, eu vi os sofrimentos, eu vi as lágrimas do meu povo. Eu desci nesse monte a fim de livrá-los. Irmãos, Deus, ele quer se manifestar poderosamente para trazer livramentos, para trazer cura, transformação de vidas. Ele quer curar o seu interior, amém? No versículo 8 diz assim: portanto desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para subir dessa terra, uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Glória a Deus. Versículo 9: e agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. Deus, ele viu exatamente o que estava acontecendo. Deus, ele atendeu, enxugou as lágrimas daquele povo. E Deus manda dizer para você que as suas lágrimas serão também enxugadas, que as suas dores vão cessar, os sofrimentos vão passar. O deserto não é lugar de você habitar, o deserto é lugar de você atravessar. Você tem que passar para o outro lado e acreditar que Ele está na direção de tudo, abençoando e transformando a sua vida. Creia no poder de Deus. O nosso Deus, Ele não mudou, Ele ainda opera milagres, irmãos. Vamos confiar. Eu quero orar por você, que deseja o socorro de Deus sobre a sua vida ainda hoje.
por você que está disposto a viver uma semana de orações. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, assim como o Senhor desceu naquele monte a fim de livrar os filhos de Israel da opressão que viviam no Egito, eu te peço, manifesta o seu poder hoje para livrar também aqueles que confiam em Ti, confiam na Tua palavra, confiam no Teu poder e sabem que o Senhor não mudou em poder e glória, que o Senhor é o mesmo, o Todo-Poderoso que pode sim abrir portas, providenciar coisas para que estas pessoas possam subir e ver o nome do Senhor ser glorificado. Aqueles que estavam enfermos sejam curados, sejam livres das enfermidades. O Senhor está restaurando a sua saúde física, emocional e espiritual. Aleluia! Recebe aí a sua cura. Pelo poder de Deus eu profetizo na sua vida hoje. Seja abençoado onde quer que você esteja. E se você crer, diga assim seja, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Que o Senhor te abençoe onde quer que você esteja nos ouvindo agora, tá? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até mais.